Cara, se você prefere Bundesliga, La Liga ao Brasileirão, cara, você é modinha. Cara, futebol brasileiro é muito disputado, é muito competitivo. No jogo você tem um time que tá ali muito bem, joga muito bem, daqui a pouco, pum, perde para um outro time. Ou seja, o futebol brasileiro é uma oscilação doida que basicamente é algo completamente inesperado todo jogo. E nesse vídeo eu vou mostrar para você, né, estatísticas do futebol brasileiro de certa forma que você nunca viu, né? E aí, vamos lá, antes de eu sair mostrando aqui pra vocês, eu vou convidar você a seguir a página, você tricolor, né? Deixar o seu like aí, né? E porque isso vai me ajudar bastante, vai fazer você aprender um pouco mais e tal. Vambora. Então, primeiramente aqui, o que que é essa tabela aqui? Vamos lá, eu compilei várias informações, vários dados e analisei esses dados aqui de algumas formas e coloquei de forma bem visual aí para você interpretar junto comigo o que está acontecendo. Então, de vermelho, geralmente são esses dados ruins, de verde são os dados bons e os outros são dados mediano. Né? Para você que não entende muito de estatística, eu vou explicar rapidamente só para você entender. Aqui embaixo está a média, por exemplo, cada time tem uma média de chutes por partida, né? Chute para fazer o gol e tal, cartões amarelos. E aí tem aqui a média de todos esses times. Né? Se eu pegar todos esses 20 times, dá pra gente fazer uma média. E aí a gente tem um desvio padrão, né? Que você tem uma média, você tem uma disparidade de um time para outro. E aí, os melhores times, eles estão não apenas acima da média, que a média vai dividir metade para um lado, metade para o outro. A média mais esse desvio padrão vai pegar os jogadores, os times que são bem acima da média ou bem abaixo da média. Então, por exemplo, aqui, vamos lá, chutes para fazer o gol, né, do maior para o menor. Ou seja, quanto mais você precisa chutar para fazer o gol, pior é esse time. Então, por exemplo, Fluminense, que vai enfrentar o Juventude, vai enfrentar um time que precisa literalmente fazer 6 chutes, finalizar 6 vezes para fazer um gol. Depois tem o Atlético Mineiro com 5, Fortaleza com 5 e Botafogo com 4,5. Por sua vez, lá embaixo, né, vamos agora do menor para o maior, quanto menos um time precisa chutar para fazer o gol, mais preciso ele é. Então, no caso aqui são Bahia, Palmeiras, Sport, Flamengo e o Vasco. Né? Curiosamente, o time do Diniz geralmente finaliza muito, né, e acaba, né, gerando muitos ataques, mas fazendo menos gols do que ataque. Aqui está com uma métrica muito boa, quinto ao time do Vasco. Agora, chutes certos por jogo. Né? E aí você vai ver aqui, ó, quanto mais chutes certos por jogo, melhor, então vai estar em verde. Né? Eu vou até dar um aumento aqui para você conseguir enxergar melhor essas medidas aqui junto comigo. Então, os 3 melhores times que executam chutes certos por jogo são Bahia, Fluminense e o Ceará. Não, o Fluminense com 5 chutes certos por jogo. O que seriam esses chutes certos? Chutes que o goleiro defende, não necessariamente são chutes que o goleiro vai fazer um milagre, né? Mas é chute, o gol conta como esse chute certo, o goleiro defendeu, conta chute certo, bateu na trave, contou como chute certo. Né? O Flamengo tem 4. E aí, chutes certos por jogo, né? Lá embaixo nós temos o Santos, o Vitória e o Bragantino e o Vasco, aqui, ou seja, o Vasco cria bastante, mas não cria ao ponto de levar tanto perigo, né? Ou seja, é o 4º time que menos finaliza certo. Né? Isso daí é dinizismo na veia. Né? O Fluminense era muito assim. Né? Cria muito, acaba fazendo muitos gols porque cria muito, mas para cada 10 criações, né, de partida você tem um gol às vezes. Né? Agora, de cartão amarelo, quais são os times de verde e quais são os times de vermelho? Então vamos lá. De vermelho, Corinthians, Bragantino, Vitória e Fortaleza. São os times que mais tomaram cartão amarelo. E os times que menos tomaram cartão amarelo. Palmeiras, Fluminense e Flamengo. A diferença desses aqui, por exemplo, pegar o Fluminense 45 com o Bragantino, com o Corinthians que está lá em cima, é de 30 cartões a mais para os times que mais tomaram cartão amarelo, para os times que menos tomaram cartão amarelo. Cara, 30. Se seu time ficar sem ter nenhum amarelo e o outro time, no caso, pegar o Corinthians, se o Corinthians parar de fazer cartão amarelo durante 10 partidas e o Fluminense começar a fazer 3 cartões amarelos por partida, vai demorar 10 partidas
para o Fluminense chegar a 75, que é o número 1 atrás ainda do Corinthians, que tem 76. Surreal isso. Quais são os times agora que mais fazem falta e os times que menos fazem falta? Né? O Vitória é o que mais faz falta, com 385. Né? Ele é o único que está acima da média, né? Os restos, né? Os outros times, a maioria deles, estão ali na meiuca, e os times que menos fazem falta, disparadaço, o Fluminense com 280, Bahia com 310, Mirassol e Atlético Mineiro com 327. Ou seja, são os times mais leais. Mas o engraçado é que se você pega, por exemplo, o Fluminense com 280, o Fluminense tem 45, e já o Palmeiras, que também tem 45 cartões, ele tem 56 faltas a mais do que o Fluminense. Né? De tal forma, essa informação te dá a seguinte análise. Né? O Flamengo, o Palmeiras e o Internacional, eles três precisam fazer mais do que 7 faltas para tomar um cartão. Na prática é o seguinte: bate, claro, dependendo da falta também, né? Mas bate, 7 faltas depois, cartão amarelo. Bate, 14 faltas, 2 amarelos. No caso do Flamengo, vai ser 15 faltas para dar 2 amarelos. E aí, lá do outro lado, Bragantino fez basicamente, Bragantino, Corinthians e o Fortaleza, eles mal fizeram falta ali, 5 já tomaram o cartão amarelo. É claro que isso vai depender também da intensidade da falta. Você sempre quebrar um contra-ataque vai te dar um cartão amarelo. Mas isso daqui é uma métrica interessante para a gente observar, que dependendo do time, vai ter favorecimento. E você sabe quais são os times que são favorecidos nesse quesito. Né? Posse de bola, tempo de bola e tempo de bola com jogo são sempre métricas muito parecidas, mas não necessariamente vão estar sempre andando juntas, beleza? Justamente porque essas métricas, elas têm uma dependência em si, mas não 100%. Às vezes é 99%, 98%, porque tem outras variáveis também. Então aqui, ó, qual o time que mais tem tempo de bola com ele durante a partida? Flamengo com 56 minutos, Corinthians, Vasco e o Atlético Mineiro. São os times que mais possuem tempo de bola. Ou seja, a gente totaliza ali 90, o Flamengo fica uma média com 56 minutos com a bola e apenas 34 minutos fica com o time adversário. O Vasco, o Atlético e o Corinthians com 50 minutos com a bola. Lá do outro lado, tem o Grêmio, que inicia o Z4 do time que menos tem a bola, ficando apenas 40 minutos com a bola. Isso daqui é simplesmente percentual de bola rolando. Eu não estou nem considerando... bola rolando não. Simplesmente considerando toque de bola, percentual de bola com você. Não estou nem considerando tempo de bola rolando, porque acaba diminuindo. Vitória, Juventude e Ceará ali finalizando o Z4. Agora vamos analisar algumas outras métricas, por exemplo, são os passes por jogo, né, que é basicamente exatamente a mesma coisa, só que eu estou dividindo, né, por 90 minutos, né, ou seja, pela quantidade de partidas, e aqui é o passe por minuto, que eu gostei dessa métrica aqui que eu observei, que é para a gente analisar quantos passes cada time, né, consegue tocar durante o jogo. Né? Por exemplo, o Flamengo dá quase 10 passes por minuto, é quase que tipo assim, o jogador, a bola já vem, e você tem que contar. Isso daqui dá mais ou menos o que? 6 segundos para um passe. E você, nesse passe, nesses 6 segundos, você tem ali, já que considerar o tempo da bola se deslocando do cara que tocou para você. Então, se a bola demora 3 segundos, você mal domina, já está tocando. Ou seja, é um futebol envolvente, um futebol, às vezes, de objetividade, porque toca muito rápido e cansa o outro time. Né? Já do outro lado lá, curiosamente, o Cruzeiro, que também está no G3, é o time que menos faz isso, junto com o Ceará. São os dois times que menos tocam a bola a nível de minuto. Né? E se a gente for comparar com os passes, né? A gente já tem ali uma métrica levemente diferente, porque a quantidade de passes é um valor absoluto. Né? Então o Ceará é o que menos fez passes em todo o ano, e o Flamengo é o time que mais fez. Agora, quais são os times que mais... eu esqueci a palavra agora, né? Não é perpetuam, configuram também não, mas observam também não, mas os que ficam ali próximo da área adversária, que ficam tocando no terço superior de ataque, ou seja, os dois times que mais tocam próximo à área, e não dentro da área, próximo à área, são
Flamengo e Bahia. E os times que menos fazem isso, Grêmio, Juventude e o Ceará. Então, ó, o Fluminense vai enfrentar o Juventude, vai enfrentar um time que é o segundo que menos frequenta a parte defensiva do time adversário. Agora, se a gente restringe ainda mais esses passes para dentro da área adversária, o Juventude ainda cai ainda mais. Né? Não é à toa que o Juventude está ali na zona de rebaixamento, mas curiosamente o Juventude não é o último, porque o Sport ele toca bem mais passes dentro da área do que a maioria dos times. Cara, olha só, o Sport está aqui em cima, cara, de time que toca dentro da área adversária. Então, Flamengo, Botafogo e Bahia são os times que mais realizam toques dentro da área. Vitória, Ceará, Grêmio e Juventude são os 4 times que menos tocam dentro da área adversária. Lá ele. Né? E aí, para a gente iniciar essa parte final já do nosso vídeo, convido você de novo a seguir a página, né? Clica aqui no maisinho e deixe seu comentário. Né? O que você achou dessa tabela aqui? Visivelmente ela tá bonita, porque esse trabalho aqui deu um trabalho bizarro. Eu gostei, vou falar contigo, gostei de fazer esse trabalho, eu gosto de mexer em Excel, mas ainda assim foi trabalhoso. E eu convido você aí a deixar o seu like para valorizar o trabalho aqui do tio. Então vamos lá. Minutos, desarmes aqui absolutos, beleza? Vamos começar com desarme absoluto. Né, os times que mais desarmam é Internacional e Flamengo, os times que menos desarmam, Fortaleza, Fluminense, Sport, Juventude e Ceará. Então esses são os times, ou seja, o Fluminense que desarma pouco vai enfrentar um time que desarma pouco. Mas se a gente for comparar que o Fluminense fica mais tempo com a bola do que o Juventude, então essa diferença ali, ela não, essa proximidade ali vai gerar já uma diferença. Que diferença é essa? Minutos para desarmar. Quando você está com a bola, você não desarma porque você está com a bola. Mas quando você está sem a bola, você precisa desarmar e roubar essa bola. Então, quais são os times que depois que perde, né, menos? Quais são os times que depois que perde, ou seja, fica sem a bola, quais são os times que mais desarmam? Internacional primeiro, depois Grêmio, Atlético Mineiro e o Mirassol. Do menor pro... não, certo. Ou seja, é o time que, o Internacional, é o time que leva menos minutos para você realizar esse desarme aí. Né? É muito rápido para você desarmar. Isso daqui é em quantidade absoluta. Né? Quantos a gente consegue fazer isso? Já o Fluminense, junto com o Ceará, é o time que mais deixa o time adversário ficar com a bola, né, quando está sem ela, e realizar ali o desarme. Isso, inclusive, melhora, porque era pior, com a Costa, que na parte ofensiva ele vai atacar, às vezes encosta na bola, às vezes intercepta. Então essa jogada sem a Costa era pior. O Fluminense piorou em relação a esse critério aqui em relação à Juventude. Agora perde e ganha. Tipo assim, tu taca a bola, perde e logo em seguida você vai roubar a bola. Esses times aqui, ó, Ceará, Sport, Fortaleza, Fluminense e o Cruzeiro são os times que mais fazem isso. Né? E aí você vê aqui, ó, Corinthians, Atlético, Internacional e Grêmio são os times que menos fazem isso. Agora, segundos para você desarmar, os segundos, quanto menor é o tempo que você vai levar para desarmar, melhor. Então, ó, o Flamengo é o time que leva apenas 30 segundos para desarmar e o Internacional leva 38. Ou seja, o Internacional nessa outra métrica também está muito bem. Já lá embaixo, o Juventude e o Ceará. Ou seja, o Fluminense vai enfrentar um time que povoa pouco o time adversário, desarma pouco e leva 71 segundos em média para desarmar. É claro, dependendo se você desarmou uma, logo em seguida desarmar outra, depois você fica 2, 3 minutos sem desarmar. Né? Mas isso daqui é uma métrica interessante. Né? E a última métrica aqui que eu vos informarei é a seguinte. Desarme que gera chance de gol. Não necessariamente vai gerar gol, mas geralmente esses desarmes acontecem próximo do ataque adversário. Mas isso daqui pode gerar também esse desarme na parte defensiva. Então são os times aqui, ó, Sport, Juventude, Atlético, Mirassol, são os times que mais conseguem realizar esse tipo de desarme e gerar ali uma chance de gol, uma finalização.
E os times que menos fazem isso, ou seja, os times abaixo da média, começam com Vasco da Gama, Vitória, Grêmio, Bahia, Flamengo, Bragantino e Botafogo. Essa métrica aqui é curiosa para o Flamengo, porque o Flamengo fica muito tempo com a bola. Né? O Fluminense está aqui, ó, fechando, basicamente, ou iniciando dos times medianos. Quanto mais tempo você fica com a bola, menos desarmes você precisa realizar. Então, por isso que esses valores aqui, eles são baixos, porque você realiza pouco desarme também. Entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Deixe seu like, comenta aqui, né, qual é a métrica mais interessante que você observou, que você escutou aqui de eu falando, e segue a página. Valeu!